Eu sou Fernando Pita, tenho 35 anos, sou artista visual, poeta, me especializo em grafite, muralismo, pintura a óleo, pintura acrílica, entre várias técnicas que eu gosto de mexer, né, e surfo por elas por ser um artista independente. Eu sou autodidata, porém há 3 anos também faço aula num curso de pintura com o professor Diego Muro, que é um artista renomado. Essa exposição, Papéis Brancos para Meninos Pretos, né, ela fala muito sobre a minha infância, mas essa minha infância ela fala muito com outras infâncias na qual eu observei e que até hoje eu consigo identificar, né? Então eu trago um pouco dos papéis que foram colocados para mim, para meus irmãos, e alguns papéis que foram postos para várias pessoas, não só pretas, mas também periféricas, o quanto que a gente tem que se adaptar. E também essa brincadeira com o nome que é Máscaras Brancas na Peles Negras do François Fanon, né? Então eu trago um pouco disso porque eu vivi. Bem, essa obra aqui que eu pintei para fazer para o tema, né? Eu já tinha esse tema já escolhido na minha cabeça, faz 2 anos que eu venho produzindo sobre essa série de papéis e ela traz um pouco desse tema, né? Da quantidade de papéis que pessoas pretas desde novas precisam pegar e assumir como para si, e às vezes são papéis que elas mesmas não quiseram, né? Então eu fui crescendo já tendo responsabilidade de gente grande, já olhando para o futuro com uma certa incerteza também, porque era sempre uma linha de eu precisava ajudar em casa, tanto financeiramente ou quanto com as tarefas de casa, de cuidar de irmão, de ter essas responsabilidades. Então eu fui trazendo um pouco desses papéis, né? Então às vezes as mesmas responsabilidades de tarefas de casa, de trabalho, também as das notas de escola, também de já fazer um certo currículo para poder distribuir, conseguir alguma coisa, um bico, qualquer outra coisa. Então, era esses papéis que vão grudando e essa pessoa vai assumindo, né? Então, vai tirando um pouco dessas características, os sonhos. Pintei sobre um papel, também já pensando o quanto que eu poderia já continuar essa comunicação desse papel. E é interessante que é um olhar sem brilho, um olhar que ele está ali no pensamento de eu estou sendo sucumbido a assumir essas responsabilidades. Então, só que ao mesmo tempo ele pode reverter esses papéis, né? Ele pode olhar para aquilo e falar, não quero isso, o outro papel que é para mim. Eu trago várias técnicas, né? Como eu fui aprendendo sozinho, então eu trago desenho desde criança, então é uma coisa que eu fui me especializando, e também trago as composições. Então todas as obras que estão aqui são composições minhas, são obras autorais que eu compus, desenhei primeiramente, depois eu trouxe em cada técnica. A maioria é óleo, né? Que a gente pintou aqui óleo, mas tem acrílica, também tem spray. Por ter várias referências, eu gostei de trazer essa versatilidade. Trouxe o mural numa espécie de grafite, embora eu sou muralista. Também poderia fazer isso numa espécie um pouco mais realista, mas eu quis trazer também essa estética um pouco mais de rua, de grafite, de vivências, mais chapado, mais vetor também um pouco. Mas as obras em telas foram as que eu achei a necessidade de trazer alguma intensidade um pouquinho maior. Então eu trabalhei com óleo para ele trazer profundidade, para poder falar, se comunicar com o tema daquela obra escolhida. Também tem as em acrílica, que também tira um pouco, deixa um pouquinho mais sutil algumas obras. Então, com a intenção da técnica, a intenção de fazer o público sentir aquele sentimento, né? Na óleo você sente uma profundidade, na acrílica você vê uma suavidade, no grafite você vê um pouco mais de alegria, um pouco mais de referências de espaço da rua. Então, foi pensando cada um para uma plataforma. E aí mesclei todas
essas técnicas, que eu acho que ficou um resultado bem legal. Ela fala um pouquinho sobre aqueles papéis, né? Então, são os papéis de responsabilidades que a gente às vezes tem que assumir desde pequeno. E aí eu brinco com esses homens em branco, que eles são homens de papéis, que eles assumiram esses papéis que foram colocados para eles, mas se você perceber, são rostos que não são de pessoas não racializadas, né? São de pessoas pretas, pardas, e aí assumem uma identidade de ser papel branco, de estar ali disponível para todos os papéis que foram colocados. E aí aqui eu trago um recorte de um menino que tá com essas roupas sociais, maiores que ele também, mas para comunicar também que eles podem já nesse início, desde criança, ter essas responsabilidades, mas também ao mesmo tempo se destacar dos outros com as escolhas que eles fazem, né? Eu cresci em religião, então eu estava sempre com roupas de terno, de gravata, e aí fora as responsabilidades, tinha as responsabilidades também religiosas, de pregar, de fazer estudos bíblicos. Então essa parte traz um pouco do que o mundo vai trazendo, e ele nessa imensidão, nesses trabalhos, nesses papéis que vão colocando. Também eu trago um pouco, por mais que é no masculino essa exposição, pelo nome, mas eu trago um pouco do recorte que aconteceu com a minha irmã. Desde nova, com 12 anos, ela ia para o centro trabalhar, vender fruta, vender coisas para ela ter um dinheiro e também para ajudar em casa. Então, essas responsabilidades não são só para os meninos também, elas são para as meninas, para os adolescentes, para crianças, para a periferia em geral também, não só olhando para a raça, para a etnia em si. Eu precisei me adaptar do meu jeito, mas eu consegui me desvencilhar. Mas quantos de nós não conseguem? Então essa obra, o nome dela é Black Man. Ela é de uma música também que é do Michael Kinaoka, mas ela fala que eu sou um menino preto no mundo de gente branca, no mundo de papéis brancos. Então eu trago isso para esse título também, um pouco da referência para essa obra. As obras que representam mais, as que talvez eu trouxe até a técnica do óleo, que eu trouxe mais esse peso assim, do óleo, para trazer um pouquinho mais de profundidade, um certo realismo ali, né? Mas elas comunicam muito bem com o tema que é escolhido. Então, essa profundidade, essa brincadeira com o papel, essa brincadeira de olhar o papel de várias formas, não só como um barquinho, mas também como um passarinho, como o papel do caderno, os papéis que nos agregam, né? E quando a gente fala de barcos, né, eu trago o recorte dessas 3 telas. E é praticamente o início, o meio e o fim dessa exposição. Porque quando a gente vê nessa primeira tela, que foi quando já começou o tema, né, de papéis brancos, eu fiz ela numa live paint aqui no Coragem, e aí ela traz esses 2 meninos com a água no pescoço, uns até sobrepondo, dependendo até da tonalidade da sua pele, né? Então, os mais claros, talvez, como eu, tenha talvez um pouquinho mais de oportunidades do que pessoas mais retintas. E aí eu trago essas ferramentas com barquinho que a gente precisa ser jogado, né? A gente precisa lidar com ferramentas que não são para nossa embarcação. E aí eu vou brincando com essa parte de quanto que de nós são jogados nesse mar, assim, né? Então, ela também reflete o período da escravatura brasileira, da escravatura América Central e das Américas, na verdade. Então, quanto de nós fizemos esse trajeto, e mais de 10 milhões de pessoas foram mortas e jogadas ao mar, né? Só no trânsito do continente africano para o continente latino. Então, eu trago um pouco desse reflexo também, quanto que de nós é jogado nesses mares e às vezes tem que lidar com isso, alguns sobrevivem, alguns não. Então eu fui brincando um pouco com isso. E essa parte um pouquinho mais abstrata é um pouco mais
dá de deixar o pessoal ver. Eu acho que tem coisas que eu pinto, eu quero mostrar muito mais a comunicação, então eu quero deixar talvez um pouco mais explicado, né? Essa é um pouco mais abstrata, ela traz um olhar um pouco mais de interno, de você refletir o que aquilo está te fazendo sentir, né? E aí eu vou para a segunda, que ela é praticamente o meio dessa exposição. Ela reflete exatamente o meu prédio, é o prédio no qual eu nasci e ainda vivo. E nos dias de muita chuva, faziam algumas correntezas assim, eu moro no segundo andar. E eu e meu irmão pegavam os papéis já usados e recortava e fazia barquinho, jogava pela janela para ver qual que o barquinho ia até o final, até atravessar o portão. E aí muitos desses barquinhos ficavam no caminho, né? Então alguns barquinhos derretiam, alguns barquinhos nem chegavam na água, alguns iam e poucos conseguiam vir aqui para frente. Então quantos de nós precisamos ver tantas tentativas para olhar e falar, pô, eu consegui, mas quantos outros não conseguiram, né? Quantos outros não tiveram essa oportunidade ou ficaram pelo caminho? E é bem na frente do meu prédio, então é um prédio que vivia a criminalidade, tinha traficantes de droga, tinha assaltantes de banco, então as minhas referências de papéis de pessoas pretas era criminal. Eram poucos ali que eram exemplos de pais ou exemplos de pessoas que tinham sucesso. A gente viu sucesso nas pessoas que eram fora da lei. Então eu trago um pouco desse reflexo que essas pessoas também elas ficaram nesse caminho. Elas ficaram, às vezes tiveram que aceitar esses papéis e poderiam ter escolhas diferentes, talvez pelas oportunidades que dessem. E aí eu trago esses dois barquinhos, brincando com esses dois que saíram, né? Que estavam no mar, bem sufocado, mas mostrando que aqui ainda tem um sol que brilha para alguns deles, né? Para cada técnica eu escolhi alguma comunicação, então eu foquei um pouco nessa parte de instruir de alguma forma uma intenção de sentimento ali para a pessoa. Como eu falei, eu jogava pela janela, né? Então é muito louco imaginar que uma janela que dá de frente para as garagens, que tinha o chão, de repente uma correnteza virava o mar. E a gente jogava esses barcos para tentar ver como que eles iam se comportar, se eles iam sobreviver. E aí, às vezes é isso, né? Um olhar de você ver essa janela e imaginar um mar, imensidão, e se jogar nele, né? Então eu coloco um barco até ele indo em direção ao alto mar, sem brecha, não tem beira, não tem mais areia. Então no céu noturno, o que traria cada vez mais medo, né? Ele traz essa coragem do barquinho de enfrentar essas situações, esses desafios. Quem é pescador, quem é navegante, vão enfrentar literalmente, mas quantos figurativamente também traz isso, né? Então esse é um pouco do abstracionismo que a gente estava falando, né? De olhar isso, parece bem abstrato, mas ele tem tantas camadas nisso, né? O grafite é minha vida. Desde criança eu reparava os muros, gostava de olhar grafite, pichação. E aí teve um belo dia que eu fui para casa dos meus tios lá em Carapicuíba, sentei na frente da casa deles para uma escola que era toda grafitada, e aí eu peguei um papel, eu tinha uns 11 anos, peguei um papel e copiei o desenho que estava lá. E aí meu tio falou que aquilo era grafite, e eu nunca tinha ouvido essa palavra. E aí ela ganhou um brilho a mais assim, na minha vida. Então, a partir do momento que eu entendi o que era grafite, eu comecei a fazê-lo como estudo na minha cabeça, como no papel, depois nas carteiras da escola, nas lousas, nas paredes do prédio. Então eu comecei a tentar me expressar também. Eu vi que aquilo era uma parte que tinha liberdade, eu acho que tinha voz. O grafite
te traz um pouco disso. Essa peça aqui, esse grafite, né, eu tinha pedido a autorização do Gorila, e aí eu tinha um personagem para trazer, só que no muro, como eu falei, sempre pede alguma coisa diferente. E aí eu trouxe um rosto, lembrando sempre das referências pretas, uma pele avermelhada, um pouco trazendo esse olhar dos afro-indígenas, né? E às vezes até o que eu faço na rua ele é muito diverso e ele é até diferente do que eu trago nas obras aqui, né? E eu trago o barquinho, aquele mesmo barquinho que flutua, aquele mesmo barquinho que vai por vários lugares, ele traz na cabeça, então ele vai migrando para esses espaços. E aí eu sempre gosto de trazer nos grafites a silhueta da Coab, que é a igrejinha, a caixa d'água, os predinhos. O grafite é um pouco mais solto, eu testo mais a criatividade, eu brinco mais, eu interajo com o muro em si, às vezes eu vou com uma ideia e o muro pede outra. Então o grafite ele te traz essa versatilidade e uma comunicação com o público que é muito interessante, assim, quando a gente pinta em quebradas, pinta em periferia, a gente tem uma troca ali muito importante ali, de muitas pessoas que não têm esse acesso, né? E aí eu vou e pinto, aí eles vêm, conversam, interagem, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e é muito democrático, então essa parte eu gosto bastante. Sempre nos grafites onde eu faço, eu trago as insígnias do Isaac, da Thalita, a minha própria, tá bem de frente para a rua, então quem veja logo vê de testa, né? Então é um grafite que a gente fala que é de testa, porque a pessoa bate na testa ali. Uma das obras que eu trouxe, que é a Revolta, eu fiz ela em grafite, então primeiro eu fiz ela em grafite, depois eu trouxe ela para a obra. Na rua, às vezes, é a necessidade do que pede, então às vezes é personagem, às vezes é nome. Nas minhas indas e vindas da rua, de trabalhar, de voltar do trabalho, de sair, eu sempre levava um sketchbook, sempre tenho comigo um sketchbook grande ou pequeno, porque às vezes alguma informação ali é um jeito de eu desenhar ali e já trago para composição, para brincar. Eu vi esse senhor sentado, era um morador em situação de rua, ele estava com uma caixinha de fósforo, uns 3 fósforos assim, e aí achei interessante porque esse cachorro ele estava na arquibancada da Praça Brasil, mas na parte da frente. Era um cachorro que tinha ele como companheirismo, mas não como tutor. Eles tinham essa lealdade um com o outro, de vai e volta, sem a guia. Esses direcionamentos, esses pensamentos fazem a gente refletir tanto o companheirismo como a nossa vida assim, em si, nossos relacionamentos, né? Eu fiz um desenho rapidinho, depois joguei pro digital e achei interessante deixar ele em preto e branco para dar só o destaque para eles, né? Ele traz esse nome até Doguinho, né? Porque é os nossos caramelos, os mais famosos cachorros do Brasil. Eu tive uma professora que ela trouxe um quadro do Portinari para a gente pintar algumas obras do Portinari. Ele era um dos poucos, assim, naquela época, que pintava corpos pretos, daquele estudo que ele fez dos nordestinos. E aí eu pirei naquilo, porque eu não conseguia me ver nas obras de tradicional e ver o Portinari trazendo corpos negros de várias formas, assim, como aquela obra Caboclo, como várias outras obras que mexeram muito assim comigo. Então ele começou a dizer um pouco do que eu gostaria de comunicar. E aí foi quando eu comecei a me interessar mais por arte preta. Então eu fui desenhando mais, pintando mais gente preta, de uma forma de tentar me ver também nessa linha de academia, né? De olhar o contemporâneo e ver o quanto que isso poderia eu mudar o cenário, né? E aí dá para falar também dessa obra aqui, que é o Disco Voador, né?
os bairros que tem essas caixas d'água altas, ele vira referência. Então, eu moro para baixo da caixa d'água, eu moro para cima. Ou quando a gente vê alguma pessoa perdida, para onde é a Virginia Ferne na altura tal, ó, você vai subir, depois passar a caixa d'água. E quando eu era criança eu brincava, porque parecia que era um disco voador, e eles tinham luz assim. Então, parece que tá abduzindo ali alguma coisa e tudo mais. E aí nesse tempo chuvoso, nessas chuvas assim na caixa d'água, eu trago um cara que não pode parar, que é o motoboy, que traz comida, que traz bebida, traz as nossas refeições, que leva e traz, e sempre nesse cenário de eu preciso ir rápido, preciso cumprir, e às vezes ele se corre risco, né? Porque ele tá na chuva, tá todo molhado, pode aquaplanar, pode sofrer vários acidentes, isso só para levar o pão para casa, né? E aí eu trago aquele cachorro, Doguinho, aqui ele já livre, já mostrando o quanto que ele transitava, mas depois ele reencontrava com aquela pessoa que era companheira e não tutor. Então ele já latindo pro motoboy, já um barquinho aqui já mostrando que aquele que saiu da porta de casa já, sei lá, transitou, e da minha casa para caixa d'água dá uns 15 minutos mais ou menos. Estão mostrando o quanto que esse barquinho, ele é um pouco de mim. Tem algumas referências, como o meu próprio professor, que é o Diego Moro, ele é artista preto, que pinta gente preta, pinta vivências pretas, tanto em murais como em tela. E fora as outras, assim, que eu posso numerar várias, assim, mas vou até brincar entre o grafite e as pinturas tradicionais. Tem artistas como Max Mota, que também é um muralista, que pinta arte acrílica, que é muito bom. Tem Maxwell Alexandre, que eu gosto muito da linguagem dele, como ele se comunica de uma maneira um pouco mais solta, um pouco mais grossa, e isso acho que eu trouxe até um pouquinho para aquela obra do Isolado. Bem, Isolado era uma obra que ela vem de uma necessidade minha de protesto, né? de um olhar para o mundo, e um olhar social, um olhar de olhar para nossa polícia, que ela é sempre racista, né? Então a gente tem uma polícia bem preconceituosa. Tivemos o caso recente de um morador de rua. Então essa obra, ela traz um garoto com essa tatuagem escrita Rafael, essas reticências, e tinha esse passarinho. Só que essa vem de uma referência de uma foto que eu tirei de um evento de grafite no qual eu participei. E esse garoto, ele veio falar comigo com um passarinho, um pardalzinho no ombro. E eu achei interessante, eu fiz a foto, ele conversou muito comigo. E eu perguntei para ele, né, o que era esse Rafael, assim. E tinha 3 reticências, e aqui escrito que a sua imagem sempre vai ficar perante nós. E ele falou que foi morto ele era criminoso, então ele foi morto nessa linha de briga com a polícia, né? E ele estava indo pelo mesmo caminho, né, de drogas, de tráfico, de pegar o mesmo papel que o tio dele. E ele falou, eu queria que você pintasse o meu tio e tal, para eu homenagear ele. Mas naquela oportunidade eu falei, poxa, eu tô fazendo uma outra homenagem, né? Mas nesse momento eu vou tirar uma foto e aí eu vou guardar isso. E aí eu tinha feito um grafite no papel, com essas caligrafias, que era isolado, bem na época da pandemia, que foi o caso do George Floyd lá nos Estados Unidos, que deu aquele boom do Black Lives Matter. E aí eu trago o Isolate, tudo branco, né? E aí um O aqui, isolado efetivamente, uma estética bem corrida, com essas reticências que ele tinha na tatuagem. Eu trago como se fosse o furo das balas, né? Então ele brinca um pouco disso, mas é legal que eu também brinco, ao invés do pardal eu trago esse passarinho, que ele vai comunicar o quanto que ele pode fazer. Ele falou que por causa do que aconteceu com o tio dele, ele estava deixando aquela vida.
Então é um pouco de também ressignificar essas partes, de olhar para a sua própria história, a sua descendência, os seus ancestrais e ver o quanto que a gente pode se comunicar olhando para aquilo e ressignificando as nossas próprias histórias, nossas próprias narrativas. Ela é bem dolorosa, mas ao mesmo tempo bem significativa. E aí praticamente eu tiro esse cara, ressignifico para jogar ele lá pro mural. Então tem várias referências ali. Mas eu não fico somente na arte visual, eu gosto muito de música, comunico muito com música. Então toda essa exposição de papel, ela me veio de um start da obra Ferramentas, que foi uma live paint que eu fiz aqui no Coragem. E essa obra vem de uma música da Luíde Aluna, que é Um Corpo no Mundo, que ela fala que atravessou o mar no sol da América do Sul. Eu sou a minha própria embarcação, sou minha própria sorte. Então eu pensei, pô, quantos barquinhos que a gente tem que encarar, enfrentar o mar e ver que ali é a sorte do barco, é a sorte que você tem de se jogar, de desenvolver. E para quem vive de arte independente é muito intensa essa parte, tem que ter muita coragem, tem que entender que vai passar dificuldade, mas tem que ter resiliência. Então trazer um pouco esse barquinho, esse papel que é tão frágil, e mostrar que ele pode resistir, levar para vários lugares assim. Mas não só ela, como música, tem um PK também, tem um pouco de Racionais, tem de tudo um pouquinho aqui que eu fui trazendo e vivenciando, né? Eu consigo sentir, eu tenho essa sensibilidade de sentir e conseguir transmitir com aquilo, pelo que eu ouço, pelo que eu consumo, pelo que eu vejo. Então, aí eu trago pro mural, né? O mural ele tira aquele personagem para ser isso e se comunicar com outros garotos. Então nesse festival de grafite, no chão de grafite que eu participei, tinha época de pipa, então eu tava molecada lá empinando pipa, ele já tava nessa linha de já vou colocar o meu pipa pro alto e tal. E desde a pandemia para cá, a Coab se tornou um boom de pessoas que empinam pipa, né? Antigamente era temporadas, no final de ano, no meio do ano. E hoje você vê pessoas adultas, homens formados, empinando. Às vezes as crianças nem empinam mais, mas é um monte de homens pintando ou empinando. E chegou um período que eu tava odiando pipa, porque eu moro num lugar que era estacionamento, então era gritos o tempo inteiro enquanto eu trabalhava, né? E aí um dia eu cheguei com um barbeiro, amigo meu, e falei, pô, mano, não tô aguentando mais esses pipa. E o cara pegou e falou assim, pô, olha a minha mão. Ele mostrou a mão toda cortada. Ele falou, meu, você não tem noção do quanto que isso é terapêutico pra mim. Você não tem noção de quanto que ele me tira de outros lugares. Quanto que ele faz a minha cabeça sair daqueles problemas e tratar. E quando a gente fala de pessoas pretas, periféricas, às vezes a gente não tem essa possibilidade de tratar saúde mental, sabe? Emoções, pensamentos. Então a gente vai acabando engolindo essas pílulas de toma aí, engole o choro e faz as coisas. E para aquele cara era uma maneira dele estar saindo de cenários que eram turbulentos, né? Eu trago esse recorte do pipa, eu comecei a olhar diferente para isso, né? Eu empinei muito pipa com meu irmão, corri atrás muito de pipa, e hoje eu olho com esse olhar de o quanto que isso está fazendo bem para eles, o quanto que eles com aquilo eles estão criando uma comunidade, estão fazendo parte de alguma grife de pipa ali, algum coletivo de pipa para empinar junto. E ao mesmo tempo eu trago uma criança que também ainda mantém, né, essa vivência, de brincar com... Eu sou adulto, mas eu tenho essa criança que eu preciso ainda alimentar, para ela ser curada, para ela continuar com a vida de adulto, né? E ao mesmo tempo eu trago esse recorte dos prédios da Coab, dos grafites, da pichação, a qual até meu amigo Ian fez
esse Os Mais Imundos, que é uma da grife de pichação mais antiga de São Paulo, uma das primeiras, se não me engano, e ainda o S. Corpus, que é também uma outra grife, dentro dos Mais Imundos, né? Então eu brinco com essa parte e também brinco com esse dia e noite. Eu acho que algumas características são importantes, é entender o que ele quer da arte em si. Se ele quer viver da arte, então ele tem que ter resiliência, ele tem que compreender não só a técnica. Infelizmente, num Brasil que investe pouco, com recursos para a cultura, em qualquer tipo de governo que a gente enfrenta, a gente vai encarar essa dificuldade cultural, então tem que entender que essa parte de resiliência, de persistência, de aprender muito, ser humilde, de saber de onde você está saindo, de onde você veio, aonde você pisa. Principalmente o grafite traz um pouco disso, de saber onde andar, como chegar, como pedir licença para o espaço, conversar com as pessoas. Então é um ensino, né, de refletir, de olhar uma parte é dia, uma parte é noite, ao mesmo tempo mostrando como que esse passar desse tempo, esse reflexo, né, vai nos transmitindo, né, o quanto que de criança às vezes a gente vai crescendo, se tornando adolescentes, adultos, e o quanto que esses adultos querem retornar para ser crianças novamente, empinar o bico, até anoitecer, e depois ir para casa, comer alguma coisa e descansar, mas já pronto para começar o dia seguinte, né? Então eu trago aquele personagem que deveria ser, que o nome é isolado, o nome da obra, mas deveria ser vários nomes, porque a gente pode numerar vários casos que aconteceram, mas também eu trago para um olhar de estar no território, né? como um ser. E aí, até um dos personagens de uma outra obra eu trago aqui, que é de uma obra que ele fala sobre depressão. Eu estou colocando ele aqui numa maneira de empinar pipa, só como silhueta, mas com esse escorrido, né, mostrando o quanto que ele ainda estava sofrendo, ainda estava doído, mas ele está ali presente, tentando ressignificar o que ele estava sentindo, o que ele era o papel dele ali. Então esse mural foi uma construção baseada em cima de todas essas séries assim, para fechar a exposição de uma maneira mais bonita, também com bastante cor, mas trazendo bastante significado também. Agora, quando é por hobby, ele consegue ficar um pouquinho mais fluido, né? Ele consegue se comunicar melhor, tirar esse peso das costas, e aí foca em técnica, foca em se desenvolver como linguagem, como ter uma poética, como ter um conceito, né, que é importante, que as obras elas tenham progressões ao invés de regressões, né? Então é muito nessa parte assim, tá bem disposto a aprender, estudar e aplicar. E eu não sou aquele cara que aplica todo dia, mas eu sou aquele cara que aprende todo dia. Então eu assumi esse papel assim, sou muito esforçado, estudioso comigo mesmo, com as minhas pesquisas, então é uma parte que reflete isso no meu trabalho, não só como técnica, mas também como poesia, como música, como várias outras formas que eu posso compor.